Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos ao teu Espírito que abra as Escrituras para nós, revele a tua vontade, a tua palavra. Obrigado, Deus, por este momento tão especial, onde podemos ser alcançados pela santa palavra do Senhor. De mim eu não tenho algo a entregar, mas eu sei que o Senhor colocou algo no meu coração, por isso eu entrego aquilo que é teu, e abra a tua palavra na dependência total do teu Espírito Santo, pedindo que o Senhor nos conduza neste dia, em nome de Jesus. Amém. Quero meditar sobre tirando a farda, tire a farda. Falar um pouco sobre a história de Naamã, sobre algumas experiências que Naamã teve com Deus, e algumas coisas que Deus fez na sua vida, algumas qualidades de Naamã que devem ser ressaltadas na palavra, algumas coisas que ele enfrentou, que nós muitas vezes na vida enfrentamos e precisamos aprender a lidar, a administrar tudo isso que estamos vivendo. Versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Aqui já vemos uma qualidade, ele era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, era um homem que estava debaixo de uma autoridade. Isso é um segredo para a vida de alguém que quer ter êxito, estar debaixo de uma autoridade. E de muito conceito. Olha que interessante. A gente consegue um conceito construindo valores. Esse era um homem de valor. Porque por ele o Senhor dava vitória à Síria. Olha que interessante. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Nós precisamos ser instrumentos na mão de Deus. Por causa de nós, muitas coisas podem acontecer, queridos. Por causa de nós, como falei agora, uma mulher que poderia falir, não vai falir. Alguém que poderia passar uma necessidade não vai passar. Por causa de nós, o Senhor deu livramento à Síria. E ele era um homem herói de guerra. Era um homem que estava pronto para uma batalha. Eu vejo que todo cristão tem que estar pronto para batalhas. Existem batalhas na vida, irmãos, que se apresentam diante de nós. Nós temos que estar pronto para a batalha. Nós precisamos estar preparados para enfrentar a batalha. A vida da gente é feita de inúmeras batalhas. Espirituais, emocionais, batalhas físicas, a batalha do nosso emprego, né? Quando a gente passa por uma luta no trabalho, aquilo muitas vezes consome a nossa força, consome as energias. No final do dia, muitas vezes, estamos esgotados por causa de um dia pesado de trabalho. Nós precisamos estar prontos para uma batalha. Eu vejo que Naamã era um homem herói de guerra. Ele era um homem que estava pronto para a batalha. O segredo, querido, não é como a gente sai da batalha, mas como a gente entra. Grave isso. A gente precisa estar pronto para entrar em batalha. A gente muitas vezes fica pensando, como eu vou sair da batalha? Querido, como você vai sair é apenas a consequência, porque muitas vezes no meio da batalha, você vai viver coisas que você nunca imaginou viver, e você vai receber força que você nunca imaginou receber. Vamos trocar o microfone aí? Vamos só ajustar. Mas quando você entra na batalha, aí está um segredo. Queridos, sabe o que eu vejo que a palavra de Deus... A palavra de Deus, ela é um remédio de prevenção para a nossa fé. Eu vejo que a palavra de Deus para aquele que crê em Jesus é um remédio de prevenção para a nossa fé. Não que a palavra de Deus ela não possa ser um remédio de correção, mas sobretudo ela é de prevenção. Porque quando você tem a palavra e acontece alguma coisa, você reage de uma forma diferente. Você pode perceber, quando você está na palavra, quando você está bem com Deus, você está naquela fase espiritual, você está buscando ao Senhor, tem um acontecimento, uma dificuldade, uma luta, uma guerra. Como você entra na guerra é determinante, você entra diferente. Teu celular vai tocar, como o meu, ou de todo mundo toca, com uma notícia boa, amém? Diga amém por isso. Mas existe dia mau, de uma notícia desafiadora. Quando se chega um áudio preocupante, quando você recebe uma ligação preocupante, como você não sabe lidar com aquilo, você tem que estar preparado para entrar na guerra. Nós, como cristãos, temos que estar o tempo inteiro preparados para entrar na guerra. E entrar na guerra entendendo que Deus peleja por nós, mas Ele quer que a gente entre para a gente poder crescer, para a gente ganhar autoridade, para a gente ganhar força. Porque Deus, Ele peleja as nossas guerras, mas Ele não nos impede de entrar na guerra. Ele entra conosco nas guerras. E esse momento eu vejo que Naamã tinha qualidades. Muitas pessoas exploram muito a lepra de Naamã. Mas eu vejo que Naamã tinha qualidades. Nós precisamos nesse período, irmãos, olhar as qualidades. Eu quero deixar isso no teu coração.
momento que está todo mundo a ponto de bala, está todo mundo estressado, está todo mundo lá, aqui em cima, né? Como diz, eu estou por aqui. Está todo mundo irritado, está todo mundo nervoso, está todo mundo irritado, está todo mundo estressado, está todo mundo agitado. O trânsito está mais tranquilo com a situação de home office, né? Mas o povo continua agitado no trânsito, continua nervoso no trânsito. Por quê? Porque está todo mundo a ponto de bala. Eu vejo que o Senhor está nos ensinando nesse momento. O Senhor está trabalhando com a igreja nesse momento, a como ela deve reagir às circunstâncias, a como a gente exercitar, irmãos, o fruto do Espírito. Nós precisamos exercitar o fruto do Espírito. E você fala assim, exercitar o fruto do Espírito quando está tudo bem, quando as situações estão boas, aí é muito prático. Mas e no meio da dificuldade? E no meio da circunstância? Quando você é colocado diante de uma batalha, quando se chega uma situação, uma má notícia. Por isso que nós precisamos estar prontos para entrar nas guerras. É muito fácil para mim, para o apóstolo, pastor Ale, para os pastores, subirmos aqui para pregar, para ensinar, para cantar, quando na nossa vida está tudo bem. Mas quando a gente vai vir aqui num domingo, numa quarta-feira, que as coisas não estão bem, o mais fácil seria pegar o telefone, dizer para um outro, vai no meu lugar, porque hoje eu não vou. Mas o Espírito Santo fala, vai, porque a minha graça vai te sustentar, porque através da tua boca eu vou te usar, a autoridade vai vir, a unção vai vir. Sabe o que eu vejo em Naamã, irmãos? Ele era um homem que tinha lepra, mas ele é um homem que tinha qualidades. Nós precisamos, neste momento, ressaltar as qualidades e abater os defeitos. Esse é o momento onde os casais, eu quero falar um pouco sobre família hoje, as pessoas estão olhando, e olhando muito o defeito do outro. Nos procuram para contar o defeito do outro. Poucos nos procuram para contar o seu defeito. E é muito fácil olhar para o defeito do outro, principalmente agora, que a casa virou casa, escola dos filhos, local de trabalho, tudo no mesmo ambiente, através do home office, através da pandemia. Os defeitos estão muito mais evidentes. As dificuldades estão muito mais evidentes. A falta está muito mais evidente do que o excesso. Está muito mais fácil eu olhar para minha esposa e olhar os defeitos dela. Está muito mais fácil ela olhar para mim e olhar meus defeitos. É muito mais fácil agora haver uma briga, uma guerra dentro do ambiente familiar. Porque as pessoas estão mais juntas. E as pessoas estão mais perto. E estar mais perto é bom, mas os defeitos também são ressaltados. E este é o momento que eu vejo aqui em Naamã, que ele tinha lepra. O texto termina dizendo que ele tinha lepra. Mas ele tinha 4 qualidades que esta semana eu estava meditando, que pouco se fala. Mas por causa dessas qualidades, Deus deu vitória para ele. Este é o momento, irmãos, da gente olhar as qualidades. Eu sei que a gente tem defeito. Eu sei que o lugar que a gente vive tem defeito. O país que a gente vive tem defeito. O governo que a gente tem defeito. A estrutura dessa nação tem defeito. As leis dessa nação têm defeito. O código penal dessa nação tem defeito. Tantas coisas têm defeito. A igreja tem defeito. O pastor tem defeito. O mundo tem defeito. Os ministérios têm defeito. O marido tem defeito. A esposa tem defeito. O filho tem defeito. Tudo tem defeito. E tem mesmo. E tem dificuldade. E não vão mentir. Mas esse é o momento de nós olharmos para as qualidades. Porque senão casamento nenhum vai durar, irmãos. Eu vejo em Naamã qualidades. Eu vejo nesse dia, nesse domingo, Deus mandando te entregar essa palavra. Valorize as qualidades. Valorize o que Deus tem feito. Celebre as vitórias. Celebre o que Deus tem feito. Comemore o que Deus está fazendo. Este é um momento especial. Este é o momento do casamento ficar melhor. Porque o bom vinho com Deus sempre vem no final. Este é o momento de celebrar as conquistas. Esse é o momento de nós olharmos para as circunstâncias. Eu sei que está difícil, porque muitas vezes quando se há atrito, a coisa fica um pouco mais esgotada. Mas esse é o momento de você olhar para os teus filhos e valorizá-los. Você olhar para os teus pais e valorizar. Você olhar para a tua família e valorizar. E eu vejo que algo muito interessante aconteceu. Naamã permitiu tirar a sua farda para poder conhecer mais a Deus.
ele precisou tirar a sua farda. Porque ele precisou um dia ir para um banho. Ele precisou um dia ir para o Jordão. E não dava para mergulhar de farda. Não dava para ele, como um comandante do exército, ir com a farda, entrar no Jordão. Ele precisou tirar a farda. E sabe, queridos, este é um tempo de nós tirarmos as fardas e expormos o coração. Porque muitas vezes a farda impede da gente ser tocado e tratado e ministrado. Porque a gente tem a farda, né? O pastor tem o terno. O comandante tem a farda. O médico tem o jaleco. O pai tem a postura, a mãe tem a postura. Mas este é o momento da igreja tirar a farda e deixar Deus tratar o coração. Foi o que Naamã fez. Ele tirou a farda. Ele lutou. Não foi fácil para ele. Não foi fácil para ele. Muitos julgam ele, né? Mas não foi fácil para ele tirar a farda. Porque ele tinha uma equipe do lado dele, ele tinha uma estrutura. E uma estrutura emocional também, que impedia ele de ficar numa situação de vulnerabilidade. Imagina um comandante do exército ter que tirar as suas armaduras, tirar a sua farda, para poder se expor. Pense nisso. O problema dele não era tanto com a autoridade, porque a Bíblia aqui nos conta que ele também era debaixo de uma autoridade. O problema dele era a sua lepra, era a sua doença, sua luta. Mas o texto vai dizer para nós algumas coisas muito interessantes para a gente entender como funciona esse processo de tirar a farda. E o que Deus quer fazer no meio deste tempo. Vamos comigo aqui no versículo 2, olha. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Deus age, irmãos, quando nós nos colocamos à disposição dele. Tudo aquele exército da tropa foi um instrumento para aquela menina chegar na casa dele e ficar à disposição, a serviço na sua casa. Vai entendendo isso, irmãos. Hoje a gente não está conseguindo ver detalhes. Eu tenho visto isso nas pessoas. As pessoas estão vendo o todo. O texto aqui me mostra detalhes de uma situação reveladora e que foi poderosa para a restauração de Naamã, que foi essa menina. A gente vai entender o que ela fez. Irmãos, esse é o momento de você ver a qualidade, né? Esse é o momento de você valorizar os detalhes. Esse é o momento de a gente pegar os detalhes das coisas e valorizar. Valorizar o que Deus tem feito, a forma que Deus tem feito, a forma que as coisas estão acontecendo. Esse é o momento da gente conversar. Esse é o momento de confessar pecado. Esse é o momento de abrir o coração. Esse é o momento de entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Porque Deus sabia que esse homem ia ter lepra. O que Deus fez? Colocou uma menina de Israel dentro da casa dele para poder cuidar dele. Poder ser um instrumento de bênção na vida dele. Olha os detalhes. Deus é rico em detalhes. Deus é rico em detalhe. Deus promove circunstância porque Ele sabe que horas que nós vamos precisar daquilo. Este é o momento, irmãos, onde o diálogo tem que ser mais apurado. Onde os casais precisam sentar mais, as famílias sentar à mesa e conversar sobre as situações. Expor a situação. Não é criticar, não é julgar, mas a gente tem que pensar nos detalhes. Muitas vezes a gente está colocando nas costas da vacina a solução de um problema. Mas a solução do problema ela não está fora, ela já está dentro de nós, que é o Espírito Santo, nos dando paz, nos dando direção, nos dando cura interior no meio do problema. Como enfrentar o problema? Deus solucionou o problema, porque as famílias não tinham tempo para estar junto, agora tem tempo. Porque os casais não tinham tempo de se comunicar, agora tem tempo. Porque antes a comunicação era afetada, agora não é tanto. E agora você percebe que o inimigo está bagunçando com a coisa, né? Você percebe que as pessoas estão morando no trabalho? Essa ideia de home office é perigosa pra caramba, né? Porque as pessoas estão morando no trabalho. Pensa nessa forma. Tem muita gente que está morando no trabalho. Por quê? Porque o home office você trabalha muito mais do que você ir para o escritório. Essa é a verdade. Quem trabalha de home office, né, os professores, estão trabalhando muito mais do que fosse para a escola. Porque estão dando 12, 16 horas por dia. E aí o que acaba acontecendo? O inimigo usa tudo isso para roubar os detalhes. Por quê? Porque você acorda
E o que acontece antigamente? Você ia, tinha o seu desafio do tempo de almoçar, de um tempo de fazer, o tempo de se transportar. Hoje em dia está tudo no mesmo ambiente. E esse negócio de no mesmo ambiente, irmão, não foi o que Deus fez. Foi o que o homem criou. Deus criou tudo, tem o seu tempo e a sua forma. E aí o que acaba acontecendo? Os casais não estão conversando. Por quê? Porque a mesa do jantar, que é o lugar do diálogo, né, pastor Arthur? O que virou a mesa do jantar? Numa ponta tem um notebook, na outra ponta tem um outro notebook. Virou ali o quê? Uma bancada de trabalho. O sofá, que é o lugar da comunhão, né, irmão Gilmar? O lugar de descansar, o lugar de pôr o pé para cima. Os homens assistiam um jornal, assistiam um futebol, fazer alguma coisa, brincar ali, fazer alguma coisa gostosa. O que o sofá virou? Para alguns, um ponto de trabalho. Porque ali é perto do Wi-Fi, eu ligo o computador no sofá e ali eu trabalho. Então Deus deu a casa para um ambiente de casa. Mas o inimigo está usando tudo isso para destruir as coisas da família. E o que nós precisamos entender no meio desses detalhes? Tomar cuidado, porque assim como um detalhe pode nos levar para próximo de Deus, pode nos roubar a família e nos roubar de próximo de Deus. Nós precisamos analisar os detalhes. Esse texto dessa menina é rico em detalhes por quê? Porque ela, quando ela chega na casa de Naamã, ela vai produzir uma ordem na casa de Naamã, porque essa menina começa a servir. E quando Deus coloca alguma coisa para servir, o que quer dizer servir? Organizar. Deus está colocando a igreja, irmãos, na sua vida, na minha vida, na nossa casa, para organizar a nossa vida. Sabia disso? Quando você vai para a igreja, você começa a ter uma visão organizacional, uma visão ampla da sua vida, é bem melhor. Essa menina, quando chega na casa de Naamã, ela chega por um acontecimento de uma situação difícil, porque algumas meninas foram pegadas pelas tropas e foram levadas escravas. É muito triste a história da escravidão. A gente não vai falar sobre isso. Mas a forma que essa menina deve ter chegado na casa de Naamã, ela deve ter chegado ali arrebentada. Mas Deus usou todo um acontecimento negativo para transformar num acontecimento positivo. Deus transformou a maldição em bênção. E assim será na sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus é rico em detalhe. Talvez aquela menina, quando foi pega para a escravidão, Deus já falou assim, eu vou poupar, porque eu vou colocar ela na casa de uma pessoa certa, de uma pessoa que semeou, livrou o meu povo. Eu vou colocar essa menina como instrumento de colheita na casa de Naamã. Deus, irmãos, Ele está olhando lá na frente. Por isso que nós precisamos ser ricos nos detalhes, permitir que o diálogo melhore, a relação da família melhore, a relação entre irmãos melhore. Esse tempo de pandemia tem que produzir alguma coisa, a qualidade da família tem que melhorar. Porque, irmãos, você pensa, essa menina chega ali, ela foi cuidada pela mulher de Naamã, com certeza. Se você for olhar a condição de como os escravos eram capturados e como eles chegavam no destino, eles chegavam totalmente destruídos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Talvez essa menina vinha com marcas, sequelas, a alma dela ferida, precisava de cura interior, precisava de libertação. Uma menina violentada, uma menina abandonada, uma menina órfã, eu não sei quem era essa menina, irmãos. Mas uma coisa eu vejo, Deus sempre coloca alguém no nosso destino para nos abençoar. Deus sempre coloca alguém no caminho da gente para ser um canal na nossa vida. Sabe, tudo isso aconteceu. Por que Deus não evitou? Porque Deus tinha um plano na menina e através da menina. O que eu vejo, queridos, nesse processo que estamos vivendo de pandemia, de luta, de inversão de valores ou até de novidade de vida? Deus tem um plano em tudo isso. O que nós temos que saber é lidar com tudo isso de uma forma melhor e valorizar tudo isso que estamos vivendo. Vai passar essa pandemia, vão ter outras situações, mas o que vai ficar são as lições, as aplicações pessoais de cada um de nós no meio desse processo. E, irmãos, a gente pode ter aplicação e ter conclusões a respeito do governo, a respeito da vacina, a respeito da política, a respeito da economia, a respeito do trabalho, mas o que mais vai valer quando tudo isso passar é o que acrescentou no nosso coração. Pense nisso, porque daqui a pouco vai se esquecer se essa vacina teve 60%, 100%, 50% de eficácia.
daqui um ano e meio, todo mundo esqueceu. Mas daqui um ano e meio, você e eu vamos continuar administrando as consequências desse período. E a questão é como nós vamos administrar essas consequências dentro do nosso coração. O que eu vejo nessa menina, e relacionado à história de Naamã, é que Deus colocou ela para ajudar Naamã diante de uma adversidade. O que passou aquela menina não está escrito aqui. Aqui a gente se entende pela história e imagina o que ela passou. Mas a gente, quando olha para o texto, a gente vê a conclusão. Ela chegou e ficou servindo a esposa de Naamã por um período. E eu vejo o que, irmãos, nesse texto? Que Deus está nos ensinando a olhar o que Ele vai fazer, não o que está acontecendo. Grave isso no teu coração. Deus está nos ensinando a olhar o que Ele vai fazer, não o que está acontecendo. Deus vai fazer. Como essa menina chegou? Terrível. Como ela estava? Terrível. Mas como ela se tornou um canal de bênção? Porque foi através dela que Deus usou para que chegasse a notícia que em Israel havia um profeta e havia um rio, que esse homem ia ser curado. Pense nisso. O que Deus vai fazer na sua vida é muito maior do que o que está acontecendo hoje. E nós temos que ter sempre esse detalhe no nosso coração, a fé. Nós temos que fazer declarações de fé. Tirar a farda quer dizer desarmar, abrir o coração e deixar o Senhor entrar no profundo, se entregar, abrir sem reserva, se expor à tratativa, se expor à cura, se expor ao tratamento de Deus, para que Deus faça o que Ele tem que fazer. Posso ouvir um amém hoje? Versículo 3, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Você vê que essa menina passou por tantas coisas, mas uma das coisas que ela sabia é que da onde ela tinha vindo, tinha algo especial ali. E ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha que interessante, Naamã sempre ensinava. Agora ele se colocou na condição de aprender. Porque Deus faz as coisas, irmãos, de uma forma poderosa. E respondeu o rei da Síria, vai ainda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Interessante que a cura estava no destino, mas a identificação da enfermidade estava onde? Na casa. O que eu percebo, irmãos? Dentro do ambiente familiar é onde se descobrem os maiores problemas. Dentro do ambiente familiar é onde se descobrem as maiores lepras, as maiores enfermidades, as maiores lutas. Nós vemos aqui, e eu não vou me atentar ao que aconteceu depois, mas muito interessante foi o que aconteceu em casa. E este é o momento que a gente está vivendo a essência dessa ideia de estar em casa. E eu tenho a certeza que aquela menina conseguiu descobrir e entrar na história de Naamã, porque Naamã em casa não ficava de farda. Naamã em casa ficava como você fica em casa, como eu fico em casa, como você que está em casa pode estar agora, à vontade. E ali naquele momento ele não era o chefe do exército, ele era uma pessoa acometido de uma grande enfermidade. E quando talvez ele estava andando pela sua casa, a menina estava servindo, ela talvez por muito tempo, não sei se ela relutou para falar, mas ela olhava as pernas, a perna, o rosto, a mão, os braços e via que ele era acometido de lepra. E aquela menina servia e andava o dia a dia servindo na casa de Naamã, olhando para Naamã, sem a farda, olhando para Naamã, todo mundo sabendo quem ele era, ela sabia o que ele representava da porta para fora, mas olhava que dentro de casa ele não era aquilo que ele vivia lá fora. Porque lá fora ele era um homem tremendo, de exército, de farda, um homem de autoridade, mas lá dentro ela conhecia qual era o verdadeiro sofrimento daquele homem por causa daquela lepra. Por quê? Porque aquele cara vivia de shorts, vivia de chinelo, vivia o dia a dia. Ali ele não estava cheio de reputação, ali era ele mesmo. Aquela menina talvez lutava no seu interior,
porque ela andava e vivia e servia, e talvez arrumava a cama, preparava a comida, lavava a louça, enxugava a louça, fazia as atividades, mas a minha leitura é, o coração dessa menina talvez estava angustiado. O que eu posso fazer? Que horas que eu vou ter oportunidade de entrar na história dele? Por quê? Porque Deus enviou essa menina como a primeira profeta para encontrar Naamã. Porque o segundo profeta foi Eliseu, o instrumento foi o Jordão, mas o primeiro profeta representa algo poderoso, porque conhece a verdadeira dor, sabe onde ela começou, sabe a identidade, sabe as consequências da dor. E sabe, e você pode estudar a história da lepra, o apóstolo pregou um tempo atrás sobre isso, o que se vivia, o porquê tinha-se uma lepra. E o que essa lepra poderia fazer com aqueles que estavam perto. Mas aquela menina sabia que ela corria um risco. Mas ela sabia que ela tinha sido enviada ali por um propósito. Até que chega o determinado momento que a gente leu aqui. Que ela vê a abertura, ela vê a oportunidade. E ela entra na história de Naamã. Para mudar a história da onde? Da família dele. E fala, olha, lá da onde eu vim, tem a resposta para o teu problema. Sabe o que eu vejo, querido? Este é o momento de você não ver a crise, mas de você ver a oportunidade. Este é o momento de Deus nos levantar com tanto poder e com tanta autoridade que nós vamos conseguir entrar na vida de pessoas que estão leprosas e precisam ser alcançadas pela cura que há no nosso Deus, que nós sabemos que Ele cura. E muitas vezes nós estamos vendo gente do nosso lado com lepra. Ou muitas vezes você vê dentro da tua casa um ambiente de casa, mas um ambiente de lepra. Porque ali era um lugar perigoso, ali era um lugar difícil, ali era um lugar complicado, ali a lepra estava ali, dentro daquela casa. E talvez, irmãos, tem pessoas que estão vivendo esse tempo, e a sua família sabe a lepra que você sofre, ninguém mais sabe. Talvez alguém que estava lá fora deduzia que ele tinha um problema, porque talvez ele poderia colocar a farda mais assim, esconder o seu problema. Mas quem está dentro da sua casa não tem como esconder, sabe o problema que você vive. Este é um domingo da gente pensar como que está a nossa vida com Deus. Esse é um domingo da gente permitir com aquele problema que começou em casa, que aqueles que estão em casa sabem e ninguém mais sabe, a gente ser liberto, a gente ser restaurado e a gente ser curado em nome de Jesus. Por quê? Porque precisamos tirar a farda. Porque somente quando a gente tira a farda, a gente conhece o caminho do coração e Deus nos envia para um lugar de cura. Talvez eu olho especialmente agora para você que está assistindo este culto. Você está vivendo um tempo de lepra. E essa lepra nem seja uma doença, sinceramente, que eu estou falando de pele, mas seja um problema espiritual, problema emocional, uma doença, uma dificuldade que você enfrenta, que eu como pastor não sei, não imagino, não deduzo. O apóstolo que está aqui conosco também não imagina, não deduz, não conhece, mas você sabe que você tem uma lepra que precisa ser curada. E talvez a sua esposa, ou seu marido, ou seu pai, ou sua mãe, podem ser um instrumento nesse dia para te dizer, sai da tua casa. Mas não saia como um homem cheio de tropa, cheio de exército, não, cheio de cartas. Sai com teu coração aberto e vem para o altar de Deus, porque o altar de Deus tem cura para a tua vida. Os rios de Deus, o altar de Deus é um Jordão para a tua casa e vai poder mudar a tua vida. Eu não posso ir na sua casa agora. Você pode estar me vendo agora, mas eu não posso estar te vendo, infelizmente. Mas Deus está te vendo e sabe qual é o tamanho da lepra que você carrega. O quanto tempo está doendo essa angústia no teu coração. O quanto tempo essa tristeza está te derrubando. O quanto tempo essa enfermidade está gerando algo no teu coração. Essa dúvida, essa falta de perdão, essa angústia, essa lepra está te destruindo. Mas permita com que alguém que está na sua casa, ou me permita eu ser esse instrumento de Deus, como essa menina foi para Naamã, te contar que existe um Deus que cura você, que restaura você. Existe um Jordão, esse Jordão é a palavra de Deus, é os rios de Deus
E ele diz: aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu te digo, não tenho medo da tua lepra. Eu reconheço que essa lepra é um caminho para você conhecer um Deus que pode mudar a tua vida. A tua lepra não é o fim, é apenas um destino que o Senhor está tratando, porque a cura já está preparada para a tua vida. Mas eu não posso fazer isso por você. Você precisa dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Nós lemos aqui, Naamã talvez era um homem de muita exposição. Naamã era um homem de muito conceito. A Bíblia nos conta isso. Um homem que tinha muita autoridade, conhecia muita gente, liderava muita gente. Fosse nos dias de hoje, ele ia ter ali uma rede social muito relevante, grupo de WhatsApp que ele iria orientar, uma equipe de trabalho à sua disposição. Mas naquele momento, ele sabia que ninguém tinha resposta para o maior problema que ele tinha, que talvez sua esposa, seus filhos, os mais próximos sabiam. Mas Deus colocou aquela menina do lado dele. E aquela menina, essa menina aqui que a gente está lendo hoje, ela falou algo no coração dele. E Naamã, que era um homem que tanto falava e as pessoas ouviam, neste momento Naamã para ouvir. E quando ele para ouvir, a menina dá uma instrução que muda a vida dele. Talvez você, como pai, ainda não tem Jesus. E o teu filho, tua filha tem Jesus. E talvez você ouve alguma coisa que o teu filho ou a tua filha está falando, você não liga porque, mas é meu filho, mas é minha filha. Mas eu quero te convidar a fazer igual Naamã. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Dê ouvidos a quem está te dizendo algo que pode te curar, que pode te restaurar, que pode te ajudar, que pode te levantar. Porque talvez você esteja abatida nesse dia. O Senhor é aquilo que te dá força. Mas você precisa dar ouvidos à palavra do Senhor. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa o Senhor mostrar para você, te mostrar que a ideia dele não é te expor, te ferir, te gerar mais traumas por causa da lepra, mas é te curar, é te restaurar, é te levantar, é te encorajar para um tempo novo. Essa menina dá um caminho. Ele volta a colocar a sua farda e vai buscar cartas, vai buscar outra forma de chegar no caminho. Quando esse homem chega no caminho, irmãos, ele não precisa da carta, ele não precisa do formato, ele não precisa das tropas. O que ele precisou usar ali? O seu coração. E naquele momento o profeta Eliseu fala assim para ele: olha, tem algo poderoso que pode acontecer na sua vida. E é o que eu digo para você neste dia, neste domingo. Tem algo poderoso que pode acontecer na sua vida. Quando você vai em direção ao Jordão, quando você vai em direção a Deus, quando você vai em direção à palavra, tem algo poderoso que pode acontecer na sua vida. E naquele momento, ele estava de farda de novo, porque ele não vai como um servo de uma menina, talvez com a roupa que ficava em casa, ele põe a farda, afinal ele era um comandante do exército, mas quando ele vai diante do profeta, ele precisa tirar a sua farda, ele precisa tirar, e talvez a lepra que estava embaixo volta a aparecer, e aí ele volta a ficar envergonhado, começa a ter luta, quer voltar para a Síria, a história nos conta, ele até fala, mas os rios da Síria não podem fazer o mesmo que esses rios podem fazer? Mas o profeta fala, não, tem algo especial que vai acontecer quando você mergulhar no Jordão. Ele tem uma luta com ele. Novamente ele tem que tirar a roupa. E aquela lepra que talvez só seus filhos, sua esposa e a menina conhecia, se tornou público. Os servos dele começam a estimular ele. Vai lá, ouve esse cara. E ele naquele conflito, talvez ponha a farda ou tira a farda. Talvez seja o conflito de muitas pessoas nesse dia.
Eu tiro a farda, abro o meu coração para Deus trabalhar, ou continuo com a farda e eu vou cobrir as minhas lepras? Mas todo mundo que estava ao redor dele falou: tira a farda, tira a farda. Até o momento que ele tira a farda, as lepras se expõem e ele mergulha no rio. E o rio traz a cura para a vida dele. O rio de Deus tem cura para a tua vida. Porque quando você mergulha nos rios de Deus, mesmo que você possa estar se expondo diante de pessoas, você está abrindo o teu coração diante de Deus. O Senhor não está preocupado como você se expõe. O Senhor está preocupado em tratar o teu coração. Quando você abre o teu coração, tira a sua farda, para Ele poder entrar e ministrar o mais profundo do teu ser. Eu quero neste dia deixar essa palavra no teu coração. Eu sei que é uma luta muito grande, como foi para Naamã o processo de tirar a farda. Mas ela se torna necessária se você quer ver as lepras indo embora. Se você quer ver as enfermidades indo embora. Se você quer ver o ambiente familiar sendo transformado, a tua família sendo restaurada, você precisa abrir o teu coração para aquilo que Deus quer fazer. Este é um tempo da gente abrir o coração. Este é um tempo da gente cuidar dos detalhes do nosso coração. Esse é o momento da gente ser curado. Esse é um dia de sermos curados. Você pode dizer amém por isso? Curado no espírito, cuidado da alma, curado no corpo. Esse é um dia de ser curado. Por quê? Porque, querido, com a farda se representa algo, se constrói algo, se tem ferramentas através da farda, mas esse é o dia de tirar a farda e abrir o coração para o Senhor tratar lá no fundo, no profundo, e permitir ser curado, no interior, deixar Deus trabalhar na nossa vida e deixar com que as coisas se ajustem. Talvez você precisa voltar a dialogar com a sua família. A lepra está aí, é uma barreira entre você e a tua família. Você precisa voltar a dialogar, você precisa voltar a fazer o que você não faz, ou começar a fazer. A lepra só se quebra como? Enfrentando. Como se enfrenta? Com o diálogo, com a unção, com o poder de Deus, com a comunicação, entendendo os propósitos de Deus, abrindo a mente para aquilo que Deus quer fazer. E você percebe, eu já estou terminando, que a ideia de tirar a farda e pôr a farda é uma coisa que é uma guerra na vida de Naamã interna. Você percebe que logo depois que ele é curado, talvez ele volta a pôr a farda e ele volta a pensar com quem? Com alguém que andava de farda. Tanto que ele quer voltar e quer dar um presente para o profeta. E quer dar uma oferta para o profeta. O que o profeta fala? Não, eu não posso receber. Que quem fez isso na tua vida não fui eu, foi Deus. Você percebe que tirar a farda não é apenas tirar uma roupa, mas é quebrar coisas no coração, conceitos. Porque a farda desse cara, o que ele representava? Representava o quê? Uma vida inteira dentro de um conceito. Mas ele precisou mudar para receber a cura de Deus. Irmãos, tudo está mudando. A gente precisa nesse dia mudar. A gente não pode só tirar a farda por um momento. A gente precisa abrir o coração em todo o tempo. E deixar o Senhor trabalhar nas nossas áreas da nossa vida que precisam ser curadas por completo. E ali em nenhum momento ele precisava ser um comandante do exército. E nem provar que ele era, porque aquilo que ele era, ele não precisava provar, ele já era. Talvez você está vivendo uma luta que você tem que provar todo dia quem você é. Primeiro, esquece essa luta. Não adianta você querer provar quem você é, se primeiro você tem uma grande lepra que precisa ser curada. Primeiro, invista em curar a tua lepra. Tira a farda, abre o coração e deixa ser curado da lepra. Depois que você for curado da lepra, você vai perceber que outras coisas que estão ao teu lado vão ser curadas também. A cura primeiro que precisa acontecer é a cura nossa. E Naamã começou a perceber que ele precisava ser curado.
Sabe que acho que onde foi o pior momento para ele? Foi o momento que ele percebeu que aquilo que ele queria tanto esconder já não conseguia mais esconder. E quando alguém quer esconder alguma coisa, esconder parece ser uma proteção. Mas chegou um momento que não era mais a menina que falou para ele do problema, nem a sua esposa, mas era os seus amigos de trabalho, estimulando eles a tomar o banho que Eliseu tinha mandado tomar. Eu imagino que ali começou uma luta muito maior, que é a luta interna. A luta de talvez pensar, poxa, nunca ninguém me viu nessa situação. Sempre fui eu que mandei fazer, agora eu tenho que obedecer como alguém está mandando eu fazer. Foi uma guerra muito grande emocional para ele naquele momento. Todo mundo estimulando, vai, mergulha, vai, faz, vai, faz. Até que ele vai e toma o primeiro banho, toma o segundo, toma o terceiro, toma o quarto, toma o quinto, toma o sexto. Talvez até o sexto ainda não se tinha visto a cura. E muitas vezes a gente acha que a cura vai vir assim, mas Deus está ensinando a gente que a gente tem que perseverar. A gente tem que perseverar. Ele já estava com uma luta grande, ainda tem que tomar o primeiro banho, o primeiro mergulho. Levanta, olha para a pele dele e continua da mesma forma. O segundo, da mesma forma. O terceiro, da mesma forma. Imagina ele, já foi difícil o primeiro, ainda eu já tomei 3 e ainda nada. Tem que tomar o quarto. Volta e olha para a pele dele e vê. Olha para o quinto, olha para o sexto banho. E talvez nada aconteceu. Mas quando ele vai e mergulha pela 7ª vez, a 7ª fala de totalidade. O nosso Deus é um Deus de totalidade, por isso nós precisamos perseverar. 7 é um número de totalidade, 7 é um número da perfeição de Deus. Deus estabeleceu 7 dias na semana. 7 representa o sabático, o descanso. E o 7º banho foi o banho da cura. E qual que era a cura que Naamã precisava? Descansar em Deus, que Deus ia fazer através da vida dele. No 7º banho, quando ele vai e mergulha, quando ele volta, olha para a sua pele, ela está restaurada, olha para o seu corpo, ele está restaurado. Eu não sei quantos banhos você nesse dia, ou você tem tomado, mas Deus manda dizer, toma os 7, persevera, vai até o fim, porque a glória do Senhor vai vir na sua vida, a cura do Senhor virá na sua totalidade. Deus é um Deus que não faz obra pela metade. Deus é um Deus que não para pela metade. Ele é um Deus que começa, Ele é um Deus que completa. Ele é um Deus que completa hoje na sua vida coisas poderosas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Senhor, nós nesse dia decidimos tirar a nossa farda, expor o nosso coração, abrir diante de Ti, porque o Senhor tem poder para nos transformar, para nos restaurar. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por este tempo, onde o Senhor está nos ensinando tantas coisas, nos tratando, nos ajudando no meio das provas, das dificuldades. Senhor, eu oro para que venha sobre os Teus filhos uma unção de cura. Toma, Senhor, cada um em Tuas mãos. Vai trazendo a cura, Senhor. Vai trazendo a cura, Senhor. Vai curando, Deus, lepras, todo tipo de doença, enfermidades, maldições. Senhor, nós sabemos que o Senhor colocou aquela menina ali, dentro da sua casa, para ser curada, mas também para curar. Senhor, dentro das casas, dentro das famílias, um ambiente onde muitas vezes existem tantas tempestades, o Senhor coloca condições de cura neste dia dentro das casas. Vai fazendo, Senhor, vai movendo, Pai. Vai movendo o Espírito Santo em cada casa, em cada lar, em cada carro, em cada lugar
onde os teus filhos estão cultuando neste momento, vai movendo cura, vai movendo, Senhor, vai trazendo à existência aquilo que não é para acontecer, vai se movendo com teu Espírito, com teu poder, com a tua glória. Oreanda lá, Bashiri, canta lá, Surianda lá. Eu entrego a tua palavra, porque eu creio que existe algo poderoso que está se movendo dentro das famílias neste momento. Existe um altar, existe um Jordão, existe, Deus, algo que se completa, que se começa dentro de casa, mas se completa na igreja, se completa em Israel. Aquilo que o Senhor está começando nas casas hoje, Senhor, completa no altar, completa, Senhor, porque existe um Jordão, existe um rio, Senhor, que quando, como Naamã, nós mergulharmos, nós seremos transformados, nós seremos limpos. Como o Senhor Jesus olhou para aqueles leprosos que se apresentaram diante dele, e você quer, seja limpo. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha libertar pessoas agora, venha curar corações, sarando vidas, restaurando famílias, limpando de toda lepra, de toda enfermidade, de todo mal, de toda ferida que está exposta, talvez dentro dessa família, Senhor. Pessoas não estão se falando, pessoas estão se julgando, se apontando, se ferindo. Oh Deus, vem sarar a lepra dentro de uma família agora. Vem tirar, Deus, toda a contenda, toda a confusão, todo espírito de confusão. Eu repreendo no meio das casas agora, em nome de Jesus. Sopra o teu vento, alinha, Deus, aquilo que as famílias precisam. Coloca, Deus, os filhos, os seus corações em favor dos seus pais, coração dos seus pais em favor dos seus filhos. Ajuda, Senhor, esses filhos a crescerem. Ajuda, Deus, essa família a se estabelecer, a esse jovem a ter uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida de êxito. Sustenta essas famílias, Pai, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por barreiras que estão sendo formadas, ou foram formadas dentro das famílias, bloqueios, impedimentos, sejam neste dia quebrados, em nome de Jesus. Quebra toda barreira, Senhor, quebra toda barreira, Senhor, quebra toda barreira, Senhor, no meio das famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quais são as lepras, barreiras, limites, que nem existem, mas foram criados? Tira agora, Senhor, todo o jugo das casas, todo o peso. Esta família que está acompanhando este culto, que está pesada, está difícil, está carregando um peso tão grande, meu Deus. Nesse dia, eu oro por libertação, no nome de Jesus. A melhor decisão vai ser tomada a partir de agora. A melhor decisão, Deus vai gerar no teu coração. A melhor decisão não é tomada por rumores ou por opiniões, mas é tomada por conselho. Deus te deu conselhos hoje. Tome decisões, não mais por rumores ou por opiniões, mas pelo conselho da palavra de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Ele é contigo e que nunca falte nada sobre a tua família, em nome de Jesus. Um grande abraço.